Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus, te dê graça e te dê paz nesse dia. Vamos orar juntos? Deus Santo, no nome de Jesus, te louvo por esse dia e agradeço ao Senhor pela pessoa que me assiste neste momento. Quero pedir ao Senhor graça e paz na vida dela e quero pedir ao Senhor que sonde, Deus, os desejos do coração dela. Que leve esta pessoa, Deus, a conquistar aquilo que está no coração dela e que baseie-se também nos planos do Senhor para a vida dela. No nome de Jesus, eu a abençoo com esta oração, porque eu também sou abençoado por Ti, no nome de Jesus. Amém. Que Deus continue te dando graça, durante a sua vida, que sua vida seja uma vida frutífera na presença do Senhor. Temos um título da mensagem de hoje e é deste assunto que vamos falar também. O título é Eu te aconselho e Deus será contigo. Eu te aconselho e Deus será contigo. Vamos ler em Êxodo, capítulo 18, o versículo 12, 13 e a parte A do 14 e depois do 19 ao 21, também na parte A do 21. O versículo 12 diz assim: Então tomou Jetro, sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Versículo 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o sol se pôr. A parte A do versículo 14 diz: Vendo o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse. Vamos pular agora para o versículo 19, que diz assim: Ouve agora a minha voz, e te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo diante de Deus e leva as suas causas a Deus. Versículo 20. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E a parte A do versículo 21 diz assim: Mas procura dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. 4 coisas que Moisés diz, que Jetro diz a Moisés para procurar no meio do povo: homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade e homens que aborreçam a avareza. Bom, voltamos ao título da mensagem: Eu te aconselho e Deus será contigo. Sabemos que, lemos ontem, meditamos ontem, que então aquele encontro do sogro de Moisés com Moisés virou uma festa bonita, depois de oferecer um holocausto a Deus, depois de saber de tudo que Deus tinha feito para o seu povo. Agora então eles ali comem, com Arão, com os anciãos de Israel, na presença de Deus, mas separado, de Refidim, onde estava o povo. Então Moisés volta à sua prática, à sua vida normal. A vida normal de Moisés, Jetro começa a acompanhar no dia seguinte. Eu quero dizer para você que toda bênção tem o dia seguinte. Toda festa tem o dia seguinte. Todo culto, todo holocausto, todo sacrifício tem o dia seguinte. E esse dia seguinte é muito importante como você vai proceder nele. Por isso o título é Eu te aconselho e Deus será contigo. Bom, Jetro então estava observando Moisés, e Moisés se assenta ali e o povo fica de pé diante dele. Ele está ali para julgar o povo. Jetro então observa aquilo, um povo cansado, Moisés cansado, e ele pergunta: o
que está fazendo você com este povo de pé, esse tempo todo diante de você? Então Moisés explica a ele: ó, meu sogro, o que eu faço é o seguinte: eu sento aqui e o povo me traz as causas deles, e eu vou julgando e ajudando as causas deles, e então eu digo qual é a vontade de Deus para ele. Ah, Jetro era muito sábio. Jetro então olha para ele e diz assim, exatamente com muita educação, né? Com muita cautela, ele diz: mas o que você faz, meu genro, não está correto. O que você faz está errado. E o que você faz vai levar tanto você a perecer, como este povo a perecer. Jetro, na sua sabedoria, estava dizendo: Moisés, você está fazendo o contrário que Deus quer para você fazer. Não é assim que Deus quer. E Deus vai confirmar o que eu estou dizendo a você, Moisés. E então, eu afirmei ontem que não foi espontânea a visita de Jetro para Moisés, que Deus estava nisso. E não estou sozinho nisso. Creio que tem muitas pessoas que creem como eu creio, muitos líderes, muitos pastores que creem como eu creio. Jetro foi enviado de Deus ali para fazer diferença na vida de Moisés e na vida do povo de Israel. Veja bem, Jetro diz a ele: não está correto como você está fazendo, mas se você me ouvir, você não irá perecer neste povo. Se você me ouvir, Deus irá confirmar o que eu estou te falando. O que Jetro não sabia era que Deus já estava confirmando o que ele iria falar, porque era vontade de Deus o que ele falasse. O que Jetro falou para Moisés dá certo para qualquer família, dá certo para qualquer igreja, dá certo para qualquer organização, dá certo para um exército. O que Jetro ensinou a Moisés, todas as pessoas deveriam ter isso em prática. Por isso, eu volto ao título da mensagem para você guardar bem na tua memória. Eu te aconselho e Deus será contigo. Isso é óbvio que se você fizer corretamente o que a Bíblia ensina a fazer, Deus será contigo. E você será bem-sucedido, a tua família será bem-sucedida, a tua igreja será bem-sucedida, pastor, se você fizer exatamente o que Jetro aconselhou a Moisés. E então, Moisés presta atenção no que o sogro está falando, e o sogro diz: olha, primeiro, separe homens capazes. O erro de muitas falências, de muitas discórdias, de muitas destruições em nações, em empresas, em igrejas, em famílias, é que as pessoas não seguem a base que Deus estabeleceu. Escolha homens capazes. Esse é o primeiro ponto. Para aquela obra que Moisés estava envolvido, e qualquer obra, é necessário que tenham homens tementes a Deus. Também é o segundo ponto. Além de ser capaz, ele precisa ser temente a Deus. Terceiro, precisa ser homem de verdade. Ele precisa saber quem ele é, ele precisa conhecer a sua honestidade, a sua índole, o seu caráter. Ele precisa saber que ele é homem, não importa se existem muitos moleques, muita gente fazendo errado, muita pessoa se lançando a vida errada. Ele é homem de verdade. Não importa se todos saírem para a noitada, para a bagunça, ele é homem de verdade. Ele não faz isso. Ele, além de ser um homem capaz de ser temente a Deus, ele tem que ter certeza de quem ele é diante da sociedade. E a quarta e a última coisa é o que nós não estamos vendo por aí: que sejam aborrecedores da avareza. Que eles não se lancem à avareza, que não façam nada pensando no seu lucro, ou em angariar fundos, ou a produzir riquezas para si mesmo. Estamos vendo isso hoje.
Claro que esse tipo de homem parece que já não existe mais, principalmente liderando igrejas. Todos pensam no seu patrimônio, todos pensam no seu império, de como mostrar a cara da sua igreja. E sendo assim, eles vão se distanciando de Deus e das coisas de Deus. Mas Jetro dizia a Moisés: faça isso, porque senão esta carga é pesada demais para você, e se você não levantar companheiros fiéis, você vai perecer, você não vai aguentar. Mas se os seus companheiros forem fiéis, eles vão julgar o povo, eles vão cuidar do povo. Então a regra é: Moisés, separe chefes de 1000, os mais capazes lideram a maior multidão. Os chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Cada um vai resolver e julgar a causa no seu grupo, debaixo da sua direção. As causas normais eles resolverão, as impossíveis para eles, essas trarão a você, e você então os ajudará. Mas o que Deus quer de você, Moisés, é que você tire um tempo para o teu ministério. Tire um tempo para você representar Deus diante deste povo e levar as causas deste povo para Deus. Você vai ser mediador entre Deus e essas pessoas, e será mediador entre essas pessoas e Deus. Você precisará trazer para eles, de verdade, trazendo de Deus, as leis, os estatutos de Deus. E você também precisará interceder por este povo diante de Deus. Se você vê o desempenho depois de Moisés, depois dessas palavras, foi grande. E Jetro disse para ele: se você fizer assim, este povo caminhará em paz, chegará à terra em paz. Se você ouvir os meus conselhos, Deus será contigo. A Bíblia diz que Moisés se agradou do conselho do sogro. Moisés deu ouvidos ao conselho do sogro, aprovou o conselho do sogro e viu que aquela voz parecia mesmo a voz de Deus falando com ele. E a Bíblia diz que ele acatou e que ele separou então homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade, homens que não estavam lançando mão à avareza. E olha que eles tinham ali muito ouro e muita prata com eles, muito rebanho com eles. Mas Moisés acatou, e para alegria de Jetro, ele vê então o genro acatando o que ele falou, ouvindo o conselho dele e agindo conforme ele aconselhara. E a Bíblia diz que depois que Moisés fez isso, obedeceu a voz de Deus, usando o sogro, que foi enviado ali por Deus para fazer diferença para Israel e para Moisés. Então Moisés despediu o sogro em paz. Moisés entendeu que aquele sogro foi ali para abençoá-lo. Que bênção quando a pessoa escuta a voz de Deus. Se você olhar a existência de Israel hoje, como Israel conquistou a terra prometida, o caminhar, isso nós vamos falar nos assuntos seguintes, você vai ver que as palavras de Jetro está na vida de Moisés e na vida do povo. Moisés termina a sua vida dando valor e executando exatamente o que Jetro disse a ele. O que Jetro disse a Moisés: Moisés, Deus quer que você tire tempo para ele. Você vai precisar sair daí, Moisés, e vai precisar estar com Deus em jejum, em oração, falando com ele face a face. Jetro estava dizendo: Moisés, Deus te quer sós com ele. E quando você descer, quando você chegar diante desse povo, você vai ver que foi importante você ter estado com Deus. E você e eu, você que me assiste,
Quando foi a última vez que nós buscamos a Deus em oração, incessantemente, dizendo: Deus, eu não saio daqui até o Senhor falar comigo, até o Senhor ouvir o meu clamor? Quanto tempo tem que você não se separa para buscar a Deus de verdade? Para querer saber o que Deus pensa, como Deus quer agir na tua vida? Qual a última vez que você viu o seu pastor, o seu líder dizer: eu saí para um retiro de 40 dias ou de 30 dias para estar a sós, eu e Deus, para trazer uma mensagem poderosa, estatutos e leis para a igreja? Palavras que mudam vida, palavras que mudam a decência do povo, palavra que muda a vestimenta do povo, a maneira do povo cultuar e a maneira do povo servir a Deus. Qual foi a última vez que o teu pastor falou de almas, de curas, de sinais e prodígios, de movimento espiritual na igreja, de bênção para a igreja, de avivamento, que pregou sobre pecado, sobre arrependimento, que Jesus está voltando? Qual foi a última vez que você ouviu isso? Jetro estava exatamente dizendo isso a Moisés: você vai precisar ter tempo a sós com Deus. Moisés, estatutos e leis para este povo deverão vir de Deus, Moisés. E você só vai poder passar para eles aquilo que Deus der a você. Meu irmão e minha irmã, volta ao título dessa mensagem: eu te aconselho e Deus será contigo. Faça aquilo que você entende que Deus está te falando agora. Tire tempo para Deus, esteja sós com Deus. Lance a Ele o teu clamor. E depois que clamar para você, por você mesmo, clame também por outras pessoas. Leve outras pessoas até Deus e diz: Deus, eu lembro do irmão, da irmã, da necessidade dele. Eu lembro da família dele perdida, da vida dele perdida. Salva-o em nome de Jesus. Traga um avivamento santo para a igreja do Senhor. Se nós não agirmos assim, todos nós vamos perecer. É o que dizia Jetro a Moisés: vai perecer tu e todo este povo. Mas se você der ouvido à minha voz, Deus será contigo. Sabe o conselho, sabe as palavras de Jetro, originadas do trono da graça, Deus falando através da boca de Jetro. E Moisés então pôde instituir homens capazes. E se hoje Israel é organizado, agradecemos a Deus primeiro e depois aquela santa visita de Jetro a Moisés. Aquilo mudou a história de Israel e Deus quer mudar a tua história também. Se você seguir os meus estudos, você vai ver que Deus está me usando para falar com você, que Ele quer mudar a tua história. Mas toda história para mudar precisa de um momento a sós com Deus. Quando Deus chamar, você poder dizer e eu poder dizer: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Nada vem de graça, tudo vem de sacrifício, holocausto, culto a Deus e de vida dedicada a Deus. O resto Deus proverá. Deus abençoe você e família em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, eu deixo esta palavra de poder para você. Eu te aconselho e Deus será contigo. Um grande abraço meu ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Pastor Riva Martins, que Deus abençoe você e família em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser.